Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos a mais um vídeo da série Comentando NR e estamos estudando a NR9. E hoje nós vamos esclarecer uma dúvida que é muito comum. A dúvida é: quando realizar avaliação quantitativa? Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a avaliação das exposições ocupacionais dos riscos ambientais conforme NR9. Então lá nós temos a resposta para essa pergunta. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça, né, de seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E lá no final do vídeo, se você gostou, curta também e compartilhe aí com os colegas prevencionistas para que eles também possam acompanhar essa série Comentando NR. E nós estamos na NR9. Bom, sem enrolação aqui, vamos iniciar já na norma. Então vamos lá. Estamos no item 9.4 da NR9, avaliação da exposição ocupacional aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, seguindo. Primeiro, pessoal, olha que item interessante esse aqui, ele fala da análise preliminar. Ó. Então, deve ser realizada a análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis. Ou seja, você começa uma avaliação, né, realizando uma análise preliminar dos riscos, considerando as atividades de trabalho e os dados já existentes. Então, o programa existente na identificação, o inventário de risco existente, até mesmo se a empresa já tem ali uma análise preliminar de riscos. Então, você começa fazendo uma análise inicial, né? É como se o médico fosse atender uma pessoa, né, e ele já não vai chegar ali prescrevendo um medicamento. O que ele faz? Ele faz uma análise. Então, primeiramente, ele vai querer conhecer o seu histórico, né? Se você já teve aqueles sintomas alguma vez, se você tem alguma doença, se você já passou por algum procedimento, enfim, ele vai fazer ali uma avaliação inicial, preliminar, e depois ele vai realizar alguns exames mais específicos e, se necessário, ele vai pedir um exame complementar. Ele vai pedir para você submeter ali algum exame laboratorial, de imagem, sei lá, para que ele possa se aprofundar ali na análise. Então a gente sempre começa com uma avaliação qualitativa, né? E realizando uma análise preliminar de risco, descrevendo as atividades do trabalhador, reconhecendo ali os perigos e avaliando os riscos. É o que está lá na NR1, né? Então, qual o objetivo disso? É de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção. Olha aí, você fez uma análise preliminar, já identificou ações, não vai esperar o final de toda a sua análise, o inventário pronto, o PGR pronto, aí você, né, vai ter ali a adoção de medidas. Não. Se você já identificou na análise preliminar, né, nesse início, que há um risco importante, que é possível implementar uma medida, já faz, tá bom? Então é isso que ele está dizendo. Vai determinar, a fim de ter essa análise preliminar de risco, é a fim de determinar necessidade de adoção de medidas imediatas, diretas, beleza? Ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. Né? Então, fez uma avaliação preliminar, poxa, aqui eu tenho uma atividade de exposição a risco, vai lá e faz uma avaliação qualitativa. Você não vai ter uma quantificação ainda do agente, mas você já consegue medir o risco na avaliação qualitativa e fazer o seu inventário. Muito bem. Tem a necessidade de fazer avaliação quantitativa, você faz em seguida. Há um processo, né, até você chegar na avaliação quantitativa, tá bom? Item interessante esse, hein? Próximo, avaliação. Agora a gente vai falar da avaliação quantitativa, pessoal. Avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para. Então vamos lá. Se precisar fazer avaliação quantitativa, por exemplo, eu fiz uma avaliação preliminar, né? Eu reconheci ali o perigo de ruído e, na minha avaliação qualitativa, esse risco é relevante. Então, os trabalhadores não conseguem desenvolver uma conversa, um método de distância, o ruído incomoda. Eu noto aqui, pelos dados já existentes, que, sei lá, foi feita uma avaliação quantitativa no passado,
os trabalhadores vêm utilizando EPIs. Poxa, legal, acho que vale a pena quantificar, né? Então é necessário nesse caso, para você entender se as medidas de prevenção adotadas estão sendo eficientes, se a atenuação adotada ali no uso dos protetores auditivos está adequado, né? Então você precisa quantificar para até dar andamento no seu trabalho, fazer ali os laudos de insalubridade, LTCAT, né? Então beleza. Então é necessário quantificar. Por que você vai fazer isso então? Primeiro, para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados. Então eu vou comprovar os EPIs fornecidos aqui, né? Esse protetor auditivo ele é eficiente, está adequado. Então eu vou fazer uma avaliação quantitativa para comprovar isso. Segundo, para dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalho. Então eu vou realizar a avaliação quantitativa para dimensionar qual é a exposição do grupo, né? E daí, pessoal, vale a pena fazer o tratamento estatístico desses dados para você ter uma segurança maior. Terceiro, subsidiar o equacionamento de medidas de prevenção, para que você possa adotar outras medidas, não só o EPI, mas buscar, né, implementação de uma proteção coletiva, né, um tratamento acústico na máquina, enfim. Então você precisa quantificar para poder subsidiar isso, entender qual o tamanho do problema e qual recurso você vai buscar. Beleza? Então a quantificação é em último momento e para demonstrar isso aqui, para comprovar o controle da exposição, para dimensionar a exposição e para subsidiar o equacionamento de medidas. Beleza? Item extremamente importante, pessoal, e a gente vê aí na área, né, a inversão disso. Então, primeiro eu quantifico, depois eu vou fazer uma PR, depois eu vou lá fazer uma avaliação qualitativa, vou entender as tarefas com o próprio trabalhador. Primeiro eu chego lá com o dosímetro, com o termômetro, enfim. Né? Então não está certo isso, né? Importante que a gente conheça o processo, as atividades, avalie o risco e então faz a avaliação quantitativa, né? Para atender o item anterior aqui, o 9.4.2. Vamos continuar, pessoal. Então a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas atividades. O que a norma está dizendo? Avaliação quantitativa. Se você fizer, a avaliação quantitativa deve ser representativa. Ela não fala aqui a quantidade de horas que você tem que medir, quantos trabalhadores você precisa avaliar, né? O que ela diz? Tem que ser representativo. Então, se eu fizer uma dosimetria de 1 hora, é representativo? Se o restante das horas o trabalhador permanece no local, não tem variação da intensidade do ruído, não há mudança na fonte de ruído, ao mesmo tempo, período, o restante do período, né, ele fica ali naquele local. Então, é representativo. Então, eu preciso, muitas vezes, ali fazer 8 horas de dosimetria. No entanto, eu estou aqui falando um recurso que você pode usar, e é muito utilizado isso em perícia, né? Dificilmente um perito faz uma dosimetria de 8 horas, ou de jornada total, que é o ideal, né, pessoal? Para você realmente ter segurança de que foi representativa aquela avaliação, tá? Mas é isso que a norma coloca, a avaliação quantitativa deve ser representativa. Então, considerando a condição normal de trabalho. Vai fazer avaliação quantitativa, deu alguma coisa errada, né? A máquina não está funcionando, sei lá, diminuiu ali a geração de um particulado por conta da parada de uma parte da produção naquele dia. Então, tudo isso demonstra que não vai ser representativa a sua avaliação, tá? O resultado dessas avaliações, elas devem ser incorporadas ao inventário de riscos do PGR. Né? Então veja que aqui é incorporadas. Você já tem inventário, você já fez qualitativo, você já começou a mapear os riscos. Agora você, né, complementa, né, incorpora esse resultado no inventário do PGR. Olha, pessoal, coisa interessante. Aqui a gente está falando de PGR. Então as avaliações quantitativas mencionadas aqui são avaliações para controle da exposição do trabalhador. A gente não está falando de insalubridade nem de LTCAT. Beleza? E para finalizar essa parte da avaliação da exposição do trabalhador, nós temos que as avaliações das exposições ocupacionais devem ser registradas pela organização, conforme os aspectos específicos constantes nos anexos dessa norma, né?
Então você deve registrar, ter ali as evidências, as avaliações. Vamos começar vamos começar do início. Olha só. Então vamos começar na avaliação preliminar. Então você tem que ter registro disso, a APR, né, assinada ali pelo trabalhador que passou as informações, validada pela liderança. Aí você faz o inventário de riscos, com um grupo multidisciplinar, documenta isso, pode ser em planilha eletrônica ou em sistema, se você tiver, né? Então documenta isso. Fez avaliações quantitativas, incorpora o relatório da avaliação quantitativa. Então sempre tudo bem documentado, tá? Bom, finalizamos aqui essa nossa aula sobre avaliação das exposições ocupacionais e falamos aqui principalmente das quantificações na higiene ocupacional. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar também com os colegas prevencionistas, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.